que aproveitar e cobrar ingresso hoje. É faturar. Amigos e irmãos de Ao Espírita, muito boa noite. Boa noite. Que a paz, que a harmonia do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco. E buscamos, é claro, o amparo e a proteção que nunca nos faltou dos amigos que nos dirigem, para darmos conta com muita responsabilidade do trabalho que nos propomos a noite de hoje. Mediunidade e as influências espirituais. Desde que o germe do homem se estabelece no planeta, a partir daí, o mediunismo é um processo natural no ser humano. Todos nós passamos pelas experiências do mediunismo em algum momento, não importa a nossa condição de intelectualidade ou de ignorância. Os homens, desde o início dos tempos, têm essas visões, essas audições, a aparição de espíritos em torno de si, sem entendimento, sem compreensão, inclusive com manifestações no próprio ser humano. E quando falamos em mediunismo, esse é o termo. Nós só vamos encontrar e nos relacionarmos com a mediunidade a partir de 1800 e agora danou 57. Ah, 57. Ó, o espírito é bom. Viu como mediunidade é uma coisa boa? A partir de 1857, pela pena de Allan Kardec, quando nos traz o Livro dos Espíritos, a sua primeira obra. Aí nós recebemos as luzes das letras dos espíritos superiores. E aquilo que até então era mediunismo, passa a ser mediunidade. Mediunidade. A mediunidade é o estudo, é ela consciente, é saber aquilo que estamos fazendo. E não quando eu sou o cavalo do espírito, quando eu sou o objeto do espírito. Então, a partir de Kardec, nós somos sim aqueles seres que temos a nossa consciência e dominamos pelo entendimento, compreensão, através do estudo, essa nossa mediunidade. Aquelas pessoas que estão num ponto de ônibus, numa parada, e recebem um espírito, essas pessoas não têm o controle. Essas pessoas têm mediunismo. Porque não conhecem o processo da mediunidade. Que o controle é do ser. Ah, mas como assim? O controle é do ser. Mas é os espíritos? Não. De quem é esse corpo? É meu? Ora, se o corpo é meu, eu tenho que ter o controle do corpo. Ou por acaso, chega qualquer um aí e diz, eu vou te dar uma paulada na nuca, e tu vai, pode dar. Mas o que é isso? Não, tu bate a perna, meu, larga frisado. Tá pensando o quê? Então, convido a entrar olha, na tua casa. Faz favor, o espírito quer falar, está nervoso o espírito hoje. O espírito hoje está furioso. Uma boa noite, meus queridos. Quando a gente tem o nosso lar, a nossa casa, nós abrimos a nossa casa para que qualquer pessoa entre na nossa casa? Não, né? Então, dentro dessa ideia também, é preciso que a gente tenha essa disciplina, esse controle com esta casa, que através da nossa parte
mental, cerebral, nós podemos acolher então esses espíritos que estão aqui junto de nós, tá? Porque a gente pensa talvez que nós estejamos sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos cercados de espíritos. E não é a qualquer espírito que nós vamos permitir adentrar a nossa casa mental. Então, o cuidado, a disciplina é algo necessário para que a gente possa ter o exercício dessa mediunidade de forma tranquila, de forma harmônica e não como alguma coisa a nos atrapalhar a vida. Mas a gente vai lá nas casas espíritas e eles mandam a gente estudar, tem que estudar. É justamente por isso. A doutrina espírita busca uma fé raciocinada, com conhecimento de causa. Tu tem que saber aquilo que tu faz. Como o espírito protetor falou ali. A gente na casa da gente enche de câmera, cerca elétrica, arame farpado, pitbull, para proteger a casa da gente. E é só uma casa. Agora imagine esse organismo bendito e abençoado que Deus nos confiou. Como é que nós vamos largar assim, de qualquer jeito, para os outros tomar conta? Não chega as mulheres mandando na gente? Amada, eu quero voltar para casa. É bom, é bom. E, gente, outra coisa, já assim para nós largar. Aquelas pessoas que batem na casa espírita, naquela agonia que eu quero falar com os espíritos. Eu quero ver espírito, eu quero falar com os espíritos. Eu quero saber como é que está o pai, a mãe, a avó, a tia. Porque eu ouço umas coisas assim. Gente, sem noção. É um bando de sem noção. Se tem alguém nessa linha aí, não fica bravo, mas é sem noção. Por quê? Por quê? Porque quem vê, quem enxerga espírito, vê o que quer e o que não quer. Quem escuta espírito, escuta o que quer e o que não quer. Se por acaso alguém ainda não viu, busca lá no YouTube, busca lá na rede não sei da onde, um filmezinho que passou alguns anos atrás aí. Como é que era o nome do filme? Espírito. Não sei. Viu? Tá vendo? Eu não sei o que é. Fala. No filme lá, aparece uma médium que se passava falcatrua, só que ela tinha mediunidade. E o cara que mataram... tá! Viu como tem espírito aí? Pois é, e o cara que mataram queria conversar com ela, ela não queria, ela dizia que não. E ele passa a noite em cima de um guarda-roupa. Um elefante incomoda. Ele já estava nos 15 mil elefantes já. Por quê, gente? E ela brincava com isso. Fazia os outros de besta. Vejam como é delicado isso. Aquilo é uma realidade. Tirando aquelas cenas que o filme tem que ser comercial, né? Depois nós tivemos a primeira novela, A Viagem. Quando um espírito estava sofrendo dentro de um barro, de uma lama, travoso, e os outros dois, querendo assim tentar ajudar, estavam perto e ele não conseguia nem ver. Não dá. A faixa vibratória não permite, a frequência não alcança. Então nós vivemos assim,
num clima, como diz uma oração aí dos católicos, num clima assim de ranger de dentes. É esse o nosso clima. E aí a pessoa quer ver espírito. Ora, a gente vai para uns buracos aí, para umas vilas, para uns cantos, a gente fica horrorizado. Umas coisas que passam na TV de outros lugares aí, uma miséria medonha, a gente fica apavorado. Agora imagina isso no plano espiritual. E tu enxergando isso. Então assim, não queiram buscar aquilo que tu não tem condições de suportar. Bom, isso é só para nós começar. Tá, e agora eu vou apertar onde aqui? Em cima? Do lado? Ó, aí branqueou tudo agora. Conceito de médium, gente. Tá? Conceito de médium. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Lembra que quando eu falei aqui, quando se instala o germe do homem já tem mediunidade. Por isso mesmo não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Livro dos Médiuns, capítulo 14. Gente, vocês já ouviram falar, parece assim que eu tive assim uma coisa, parece assim que me assopraram, eu tive uma intuição. Isso é mediunidade. Essa intuição é um tipo de mediunidade. Quer ver uma outra coisa? Tu lembrou de um determinado parente? De preferência daquele que tu gosta. E daqui a pouco toca o telefone, é o dito cujo. Isto é um tipo de mediunidade. E a gente não se dá conta. Então isso faz parte da nossa vida em algum grau de intensidade. Então todos nós as temos. Uns mais e outros menos. Vamos ver. Agora sim, médios ostensivos. Aí sim, aí o caldo agora vai engrossar um pouquinho. Porque a mediunidade todo mundo tem. Em algum grau está resolvido. Todos nós. Em algum momento nós temos alguma coisa que não é fiasco. Aquelas pessoas que entram na casa espírita. Aí tem. Tenham certeza que tem. Tá cheio. A pessoa passa uns umbrais da casa espírita ali para entrar e... meu irmão, minha irmã, irmãozinho, irmãzinha. Aí a mulher olha de lá e diz, se ele fosse assim lá em casa. Mediunidade. Olha só. Questão 159 do Livro dos Médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada. Numa outra versão, ele coloca ali bem patente, que se traduz por efeitos, tá ali, patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Nos Estados Unidos eles não te chamam de médium, eles chamam de sensitivos. Inclusive lá o trabalho tu não pode exercer a mediunidade gratuitamente. É proibido. Tem uma legislação. Tem casa, eu não sei se é na Suécia ou na Suíça. Para tu entrar na casa espírita tem que pagar. Então, por exemplo, se fosse moeda brasileira, o nosso menor valor aqui é 1 centavo. Então a casa espírita cobraria 1 centavo. Porque a lei diz que uma sociedade, as pessoas para frequentar têm que pagar.
Então, eles usam a menor moeda do dinheiro de lá. Se fosse aqui um exemplo, né, seria 1 centavo. Então, teria que pagar para entrar. É uma questão assim, porque a doutrina espírita, gente, ela tem que cumprir a legislação do local que ela está instalada. Então, nós temos que ter um registro das atas de fundação, de eleição, no cartório. Eu tenho que registrar num CNPJ. Eu tenho que estar organizado. A casa... Fazer declaração de imposto de Declaração de imposto de renda. Mas na casa espírita não paga imposto de renda. Não, não paga. Mas tem que declarar. E assim, ó, na boa, tá? É uns 5 mil reais por ano que não, quando não declara. O couro come. É multa. Tem que pagar. Então vejam bem, nós estamos vinculados a uma legislação. Então, só para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam. É bem assim que tem que ser. A gente tem que cumprir a legislação do lugar que a gente está trabalhando. Então, por isso eu citei esses exemplos aí. E sem incentivo eles usam nos Estados Unidos. Aqui é mediunidade. Voltando para cá. Então, aquele médium que tem essa condição de ver espírito, conversar com o espírito, se ele já traz isso ao natural da história dele, ele tem que educar. E para educar isso, ele tem que conhecer. E para conhecer, ele tem que vir para a casa espírita. Ele tem que estudar como é que ele vai fazer para controlar. Porque às vezes acontece um fato interessante. A pessoa precisa, por alguma razão que nós desconhecemos, ela precisa procurar o caminho da doutrina espírita. O que os espíritos fazem? 3 horas da manhã tu acorda, o cara está nos pés da tua cama. Oi, eu aqui. Aí tu corre e bota, né, cobertor na cabeça, sai daqui, pelo amor de Deus. Pai nosso que está, Ave Maria, salve rainha. Então tu começa a ser atazanado. Até tu vai procurar a igreja, vai procurar o padre, vai procurar um pastor, sai daqui, aquela coisa toda, procura um terreiro para tomar um banho de sal grosso, um banho de porva. Vocês não sabem o que é bom, um banho de porva. Olha, pior que resolve. Por um tempo. Resolve. Por um dia, 2, o espírito se assusta quando vê aquilo. Larga frisado, mas daqui a pouco ele vem se chegando, aquela coisa, não é bem assim, e aí tudo é novo. Gente, isso aqui vai longe hoje. Eu tenho dito, quando nós entramos nessa área, gente, a gente trabalha em cima disso, tá? Isso é coisa para nós ficar assim 1, 2 dias trabalhando em cima disso. Eu tenho dito assim, ó, aquelas feridas que algumas pessoas adquirem, principalmente nos membros inferiores, que eles chamam de erisipela, é uma ferida muito difícil de curar. Ou uma outra qualquer que tu arranhou, bateu ali, e aí tu não cuidou. Daqui a pouco vem uma mosca. Aí tu, bicho nojento. Tu espantou. Vem outra. Daqui a pouco tu está cansado já de abanar a mosca. O que tu tem que fazer? O que tem que fazer? Matar a mosca? Porque mosca está cheio, gente. De espíritos. Os espíritos estão se acotovelando ao nosso redor. Tu não consegue estar em algum lugar onde não tenha espíritos. E pense o que vocês quiserem. Pela obra de André Luiz, tem um momento que os espíritos não interferem. Só aquele momento que tu estás na alcova matrimonial, na hora da relação sexual, quando existe amor,
É o único momento que os espíritos não têm autorização de passar pela porta. Ou por onde quiserem, pela parede. Não têm autorização. Não podem entrar neste momento do coito. Se existir amor. Porque se não existir amor, é uma festa. Trazem até a orquestra para tocar e se aproveitam disso. Então vejam como é complicado. E a gente acha que não tem ninguém nos olhando. Impossível. Então vejam, essa questão da mediunidade chega a ser uma prova. Quando tu não tem conhecimento de causa. E aí vai Jesus, né? Temos que voltar para ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A hora que eu tomo ciência, consciência e começo a estudar, aquela pessoa que entrou de arrasto na casa espírita, porque o espírito toma conta do indivíduo e aí traz assim, ó, jogando no chão, cara. E nós temos exemplos de pessoas que chegaram na casa espírita assim. Por quê? Porque ele precisava se educar para aproveitar essa mediunidade para si e para os outros. E aí os espíritos fazem isso. Depois de ter passado por um monte de lugar, expulsado um monte de demônio de faz de conta, ele vai bater na casa espírita porque ele não tem mais aonde ir. E muitas pessoas dizem: eu não tenho mais o que procurar e me disseram para vir aqui. Porque eu já fui em tudo. Não resolve. Quando a pessoa tem isso como uma responsabilidade, uma missão, não tem o que fazer. Vai pegar só o cachê ou tu vai trabalhar também? Só em te atravessar aqui? Então venha. Assume. A Globo está filmando ali. Eu lembrava, enquanto o Bandeira falava aqui sobre a questão da mediunidade de prova, a história, quem já leu, a história de Ivone do Amaral Pereira. Meu Deus do céu. Que é uma história bem interessante para a gente conhecer a vida dessa pessoa. E os livros que ela escreveu, que são incríveis, né? Dentre eles, um que com certeza a grande maioria que já leu, se não leu, é importante que a gente leia para compreender, que é Memórias de um Suicida. E ela própria tinha esta experiência de ser uma suicida. E todo o compromisso dessa última encarnação que ela viveu aqui no Brasil, onde desde criança ela teve provas e provas e provas para viver, para se ajustar com a lei. Porque a mediunidade não vem como castigo. Ela vem como oportunidade para que a gente se reajuste com a lei. Falou das criancinhas, né? Eu me lembrei. Quem mandou falar das criancinhas? Gente, a criança que tem um amigo oculto. E aí o pai leva para o psicólogo, para o psiquiatra, tá louquinho. Nós temos dois momentos da nossa existência que nós estamos mais para lá do que para cá. Aquele momento que nós estamos entrando na encarnação, 7, 8, 9, 10 anos, e depois no outro lado, que nem o Carlos ali. Tá mais para lá do que para cá. E aí tu vê assim, as crianças brincando. Eu conheci criança que pegava o chinelo, porque já estava assim, tipo 9 horas da noite, ele pegava o chinelo, a criança pegava o chinelo e a mãe com os olhos desse tamanho. Assim, vai-te embora, senão eu vou te bater, que eu quero dormir agora. E a mãe... E na outra fase, que é na saída, quando aquelas pessoas mais antigas dizem, o papai está aí. E aí quem está perto diz, rapaz, o papai está morto.
Olha aí, chegou o titio fulano. Ó, chegou O vovô. o vovô, né? Pois é. Vejam, dos dois lados então. Então assim, não se assustem com as crianças, é perfeitamente normal. Depois o corpo embota, porque ele termina de fazer o acoplamento, e aí isso passa, ou então tem que encaminhar. E na outra fase lá ele vai passar também, quando desencarnar. Então, dentro dessa ideia, o conceito de mediunidade é uma faculdade da alma. Todos nós somos espíritos e, consequentemente, esta é uma faculdade dessa qualidade nossa de sermos espíritos, que se reveste de células no corpo a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão, a fim de torná-la de entendimento objetivo. Ou seja, através dessa condição que é uma condição da nossa organização física que permite, existe até uma estrutura especial que se chama pineal, que é por onde passa esse processo de decodificação dessa mensagem que vem da realidade espiritual para nós que estamos aqui no mundo físico, na realidade física. Então, essa mediunidade permite que essa mensagem do mundo invisível chegue até nós. Então, dentro disso, nós temos como um processo natural isso. A mediunidade não é uma graça divina, nem um processo adivinhatório, como às vezes muitas pessoas que possuem a mediunidade acham que isso é um privilégio. Não é privilégio, não é graça divina, não é processo adivinhatório. Tanto é que vocês lembram da história das irmãs Fox, que no início elas tiveram aquele processo de mediunidade aflorado e pelo mau uso da mediunidade, aquilo foi retirado. Aquilo não foi mais um processo natural, que no começo era algo realmente que tinha sentido, mas como aproveitaram para cobrar, para fazer apresentações, espetáculos, a mediunidade foi retirada dessas pessoas pelo mau uso da mediunidade. Então, não é para fazer adivinhação para ninguém, né? Ou ainda recurso mirabolante para saciar a sede das novidades humanas. Lembram que no início, quando o processo de codificação do espiritismo aconteceu, foi justamente através das mesas girantes que chamaram a atenção para que essa realidade espiritual ela pudesse ser estudada. E Kardec então começou, durante 5 anos ele presenciou situações e foi estudando, até que ele conseguiu fazer toda a sistematização da doutrina espírita. Então, dentro dessa ideia, não é para a gente se divertir. Lembram da questão dos copos? Que muitas vezes os jovens fazem a experiência do copo, e nós já tivemos lá na Casa Espírita, na época de carnaval, pessoas chegando lá com dificuldades porque tinham feito a brincadeira dos copos
e os espíritos não quiseram ir embora mais. O grupo todo ficou problemático. Ficaram junto das pessoas. Por quê? Porque não é situação para brincadeira. Quem é que vem na situação de tu evocar esses espíritos? Aqueles frívolos, aqueles que não têm um propósito, não têm esta condição de nos ensinar alguma coisa. A gente não tem aí pessoas conhecidas, uns baita, uns falcatrua? Uma jaguarada que nos cerca de vez em quando, uns caloteiros, uns mau elementos? O que vocês acham que são os espíritos? Nada mais que nós que perdemos o corpo físico. Só. Mais nada. Quer dizer, aqueles defeitos, aqueles vícios, aquelas más intenções de se dar bem, levar vantagem, continua. Assim como aquele que é uma pessoa correta, honesta, decente, vai continuar sendo correta. Eu quero saber como é que está o meu pai, a minha mãe, meu avô, meu tio. Lembra que eu disse isso? Pergunta para a pessoa como é que ele era enquanto estava aqui. A pessoa pode se assustar. Então, continuando ali, é uma conquista adquirida através da evolução para o intercâmbio espiritual, para a iluminação de consciências e crescimento espiritual. Então, não é algo para brincadeira, é algo sério. Quando Kardec, no livro dos médiuns, ele recomenda o estudo, e ele diz que primeiro conheçam a teoria, para depois fazer o exercício prático da mediunidade. Por que isso? Porque exige de nós essa conquista neste intercâmbio para a nossa iluminação, para o nosso crescimento como espíritos. Os médiuns, por isso mesmo, são pessoas comuns, somos nós que estamos aqui, portadoras de paranormalidade, com esta característica de poder intermediar essa comunicação entre a realidade espiritual e o mundo físico. O comportamento moral a que se impõe, ou seja, aquela condição com que eu, espírito, estou aqui na Terra, na minha situação de vida, agindo, como eu estou. Eu sou uma pessoa que busca esta melhora moral, porque isso é muito importante. Elege-os a felicidade, ou seja, eu não preciso ser perfeito, porque Jesus, Deus, os bons amigos da espiritualidade, não exigem de nós perfeição, porque nós ainda estamos num planeta onde o mal predomina. Mas dentro desse planeta onde o mal predomina, a minha atitude faz diferença. Então, se eu estou naquele esforço diário, todos os dias, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, buscando agir de maneira ética, moral, eu vou ter o amparo dos bons espíritos, mesmo que eu erre, mesmo que eu tenha falhas, porque nós todos ainda temos falhas. Ninguém está aqui porque é anjo. Todos nós ainda temos uma longa caminhada a fazer. Então, quando a gente busca esse comportamento moral, nós vamos ter a felicidade, a tranquilidade, a harmonia. Ou condulos às angústias demoradas. Ou seja, quando eu não ajo no bem, eu vou ter angústias, eu vou ter sofrimentos advindos desta situação, desse intercâmbio
que a minha organização física permite acontecer. Então, este texto está num livro que eu acabei deixando na casa da minha amiga, que eu visitei hoje de tarde, que eu queria mostrar para vocês, que se chama A Prática Mediúnica Espírita, Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco. É um livro que foi lançado em 2023, um livro muito interessante que eu recomendo para quem trabalha nessa área ou quer conhecer essa área, quer entender um pouquinho mais sobre mediunidade, porque às vezes a gente não precisa trabalhar na mediunidade, mas compreender como se dá o processo, isso é interessante. É importante que a gente conheça como se dá essa situação. Então, as influências espirituais, que é o nosso foco de mediunidade e influências espirituais, né? E vocês que estão aqui na casa, que fazem parte do estudo, já devem ter ouvido, lido, estudado, pensado, meditado sobre essa questão 459, que diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E daí a resposta, ela é muito clara e simples. Muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Agora nós temos que nos perguntar, quem é que nós queremos que estejam ao nosso lado? Os bons espíritos? Aqueles espíritos voltados ao amor, à paz, à fraternidade, ou aqueles que querem a discórdia, que querem a maledicência, que querem a hipocrisia? Quais espíritos nós queremos pertinho de nós? Cada um de nós tem que buscar na sua consciência, perguntar, se interrogar, que espíritos gostaria que acompanhasse? Porque não pensem os amigos que aqui estão, e lembram das revistas de quadrinho que tinha aqueles balõezinhos assim? Ali está cheio, ó, de espíritos nos acompanhando. E conforme o nosso padrão de vibração, nós vamos ter aqueles que vão ditar o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso jeito de ser. Porque depende de nós que companhia nós queremos. Às vezes a pessoa diz, eu vim pra cá porque eu quero ir pro trabalho da mesa. Olha o trabalho da mesa, vai jantar, vai almoçar? Ou vai ser marceneiro para fazer mesa? Gente, quem é que já estudou por mais de 3 anos, olha a sinceridade, o livro O Céu e o Inferno? Obrigado. É o livro menos lido e menos estudado no movimento espírita. Tu quer saber como é que os espíritos são? Como é que os espíritos se comportam? Não precisa mesa mediúnica. Trabalho mediúnico? Nós não precisamos. A obra tem tudo. Estudem o céu, o inferno. Ou a proposta, né? Agora falhou também, Penas e Gozos Futuros. É a última parte do livro dos Espíritos. Penas e Gozos Futuros. Lá vocês vão encontrar espíritos infelizes, desgraçados, espíritos medianos, espíritos sofredores, mas espíritos felizes. Nesta obra,
sem precisar do trabalho mediúnico. Muitas casas já começaram a encerrar os seus trabalhos mediúnicos, principalmente depois da pandemia. O pessoal entendeu que esta obra tem tudo que a gente precisa. E aí a gente quer ver aquela fase que existiu das mesas girantes, que era o circo. Justamente os espíritos vão dizer lá nas obras póstumas, aquilo foi criado para chamar a atenção, a curiosidade do ser humano, para alguém sério começar a estudar a partir dali. E foi exatamente o que aconteceu, porque a gente é curioso, né? Como é esse negócio? Só tem uma coisa para te contar. Hã? Ah, tu quer saber, né? O que é isso? Bom, vamos lá. Olha só. A interferência psíquica ocorre naturalmente em processo de afinidade, permitindo que o desencarnado transmita aos seres terrestres, nos seus corpos, as ideias, os impulsos, as inspirações. Como a grande maioria desencarnada em lamentável... a grande maioria desencarna em lamentável estado de fixação dos prazeres ou das mágoas, dos interesses mesquinhos ou das paixões inferiores, pululam no mundo espiritual os aflitos, os perturbadores, os invejosos e os infelizes. Já quer saber dos infelizes? Já que eu estou no inferno, vou buscar mais um. É essa a ideia. Gente, o planeta, olha, Neiva, é de expiação e prova. O mal predomina. Quais são as maiorias dos espíritos? A maioria dos espíritos, o que são? São esses espíritos inferiores. Quem é que vai tentar nos influenciar? E quem é que permite a influência? Sou eu. Qual é o meu comportamento? De que jeito que eu vivo? Como é que eu me comporto? Isso vai definir o meu padrão vibratório. E os espíritos enxergam isso. O Bandeira vai dar certo. Vamos ali, dar uma forcinha para eles. Vou contar para vocês. Nós estávamos passando por um momento, e eu não sei por que isso acontece no movimento espírita. Até hoje, eu não sei. Pois não, senhora? Uma curiosidade. Isso que tu falou do mal que predomina sempre foi assim? Por enquanto, sim. Já foi pior. Foi pior. Ah, sim, claro. Pra mim, Lembra que nós passamos... Olha só. Nós tivemos mundos inferiores, assim, mundos primitivos, e a segunda classificação, expiação e prova. Nós ainda estamos rastejando. Ninguém aqui criou asa ainda, a gente é larva. Ainda temos muito que andar. E, por favor, é só dar uma olhadinha em alguns jornais, alguma televisão e algum rádio. Quantas notícias boas tu ouve por dia? Então, por favor, é só ver isso, não precisa mais nada. Vai agora? Na casa espírita. A casa espírita, ela tem que fazer eleição de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, para trocar diretoria, coisa e tal. E nós estávamos passando por esse processo lá no Amor à Verdade. E a casa espírita, não sei se vocês sabem, mas para arrumar dinheiro, para tu conseguir um espírita, botar a mão no bolso e te dar 2 pila, você não faz ideia da reza que é. Nós estamos passando por uma dificuldade lá agora, que um dia desses aí, com essa chuvarada que deu, me caiu um pedaço do nosso telhado. E aquilo lá é daquele tempo
telha de fibrocimento, calhetão de 6 metros. Não existe mais, não fabricam mais. Eu vou ter que trocar todo o telhado, 15 metros, por 12 de largura. Amanhã não, sábado, estamos fazendo uma pizza lá, que já vem pronta, é só ir lá buscar. 2 sabores, 38 pila. Gente, tu tem que andar de joelho na frente do cristão para comprar uma. Então vou comprar uma. O dinheiro não é para mim, pelo amor de Deus. Então, para tirar dinheiro de espírita, e aí na hora das eleições, vocês têm que ver os caras querendo ser presidente. Pela primeira vez em 40 anos, 40 e poucos anos de casa espírita e na mesma casa, pela primeira vez eu sou o presidente do Amor à Verdade. Tu está presidente. Eu passei... Hã? Tu não é presidente. Tu Eu está. estou presidente, tá bom, obrigado. Eu estou o presidente do Amor à Verdade, pela primeira vez nesse tempo todo. Eu fui vice, fui diretor disso, daquilo, coisa e tal, nunca quis. Mas agora por falta de opção. Gente, quantas vezes eu tive que botar a mão no bolso para pagar ali um xerox, para pagar ali um negócio de uma coisa que precisava, coisa e tal. As crianças estão precisando, não sei do que. As crianças estão precisando, as balinhas. Pô, mano, só prejuízo, meu. E os caras querem ser presidente. Isso aqui não dá dinheiro. Até porque o dinheiro que dá não é para nós, é da casa. Bom, mas numa dessa lá estava um ranço lá. E nós tínhamos o trabalho mediúnico. Foi na época que eu assumi. E eu dirigia um desses trabalhos mediúnicos. Me aparece um espírito no meio da sessão. Senhora, quero te fazer uma proposta. Eu fui, pois não, damos as ordens, vamos ouvir. Aqui, ó, esquece esse negócio aí de ser candidato. Tu não precisa, deixa o outro assumir. Para com essas ideias. E nós estávamos só cogitando para mim ser o presidente. Estavam cogitando. Para montar uma chapa, para concorrer com outro, coisa e tal. Então assim, ó, larga dessas ideias, para com isso. Assim, ó, se tu não te candidatar, se tu não for o presidente, nós arrumamos todas as tuas contas no banco. Gente, eu tinha pilha de cheque carimbado, coisa mais linda, aqueles carimbos, vermelho, azul, aquela preta, coisa mais linda, pilha! Devendo uma vela para cada santo e para Deus um pacote. Nós vamos te dar uma casa nova e um carro na garagem. Olha a proposta. É só tu largar dessa ideia de ser presidente aí, de concorrer, que nós botamos na tua mão uma casa nova, um carro na garagem e pagamos tudo as tuas contas. Nós fomos. A Neiva assumiu, eu fiquei de vice e fizemos a mudança que precisava ser mudada. Eles não me deram uma casa nova, eu não botei um carro novo na garagem, porque o carro que eu queria era uma Ferrari, não me deram, e eu continuei com aquela pilha de cheque. 1 ano depois, 1 ano, 2 anos depois, eu tinha saldado as minhas dívidas com o nosso trabalho, eu tinha saldado as minhas dívidas, tinha conseguido trocar o carro que eu precisava trocar, porque já estava caindo pedaço na rua, e construir uma outra casa. Eu não precisei chegar a esse ponto. Pensa, as propostas que a gente recebe. E isso é na rua. Quando chega um amigo teu, olha só, nós estamos falando de espíritos. Olha o que nós dissemos aqui. Paixões, interesses, mesquinhas, mesquinhos, mágoas lamentáveis, prazeres. Chega um amigo teu e diz, bateu um negócio para ti aí, ó. Pá, nós vai ganhar dinheiro aí, coisa e tal. Que negócio é esse?
Eu estou com uma mercadoria chegando do Paraguai aí. Vai, a federal está louquinha para te achar. Então vejam, os espíritos usam pessoas para tentarem nos influenciar, quando eles mesmos, sabendo das nossas fraquezas, não atuam assim. Por isso Jesus vai recomendar: orai e vigiai. Minha gente, deixa assim, o pensamento é energia dinâmica em contínua modificação. Movimentação. Hã? Movimentação. Movimentação, Nós não paramos de pensar, gente. Ilusão daquele que diz: agora eu vou entrar em zen, vou parar de pensar. Não para. O cérebro não para. Ele se movimenta sempre. Tu não tem condições de parar de pensar. Nem dormindo. Agora, nem dormindo. Para onde é que tu vai quando dorme? Mulheres, preste atenção na dica. Vou contar para elas. Vocês não querem contar, né? Mas eu conto, porque eu já passei trabalho. Eu quero ver vocês passar trabalho também. Olha aqui, ó. Tu deita para descansar o corpício. É para descansar que tu deita. Olha, se tu deita para descansar o corpo, por que que no outro dia? Não anotei a placa do transatlântico. Eu tô com uma dor aqui, uma dor ali. Eu levantei pelo lado esquerdo da cama. Mulheres, onde é que ele andou de noite? Para acordar nesse estado. Para qual foi a farra? Lá em São Leopoldo eu digo, passou a noite no bailão da Charlau, bombando. Aí acorda nesse estado. Então assim, abre o olho. Só que tem um detalhe, a recíproca é verdadeira. O pensamento é dinâmico. Onde é que está? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Onde é que tu anda com o pensamento? Irradiação dos equipamentos mentais executa ações que se tornam somatizadas pelo organismo, tanto para o equilíbrio quanto para a desordem emocional e celular, abrindo espaço, neste último caso, para a instalação de muitas enfermidades. Manuel Filomeno de Miranda. Gente, os espíritos nos conhecendo, ainda hoje estava comentando com a pessoa. Esses espíritos mal intencionados, eles colocam ao teu lado, perto de ti, espíritos simpáticos, mas problemáticos. Você olha, sabe o bandeira da vida? Pega aquele espírito que não tem conhecimento, que é ignorante. Pega o espírito que não tem conhecimento, ignorante. Só nós precisamos ajudar o Carlos. Precisamos dar uma forcinha para ele. Nós precisamos ajudar ele. Então, o que eu tenho que fazer? Não, fica com ele. Começa a acompanhar ele. Sabe, ele vai para o trabalho, vai também. Ele vai para casa, vai também. Ele vai dormir, tu vai também. E esse cara, ele tem aí, por exemplo, ele tem assim uma tuberculosezinha. Ele tem um câncerzinho de fígado. E como o cara ali, o Carlos ali, gostava muito de vinho, ele tem uma problemática no fígado. E o cara esse, o espíritozinho do Bandeira, morreu de cirrose, de tuberculose. E aí o Carlos fumava demais, está com o pulmão comprometido, encosta lá o espírito. E aí o espírito acha que está ajudando e se abraça no Carlos. Gente, é essa contaminação. Ações que se tornam somatizadas pelo organismo, tanto para o equilíbrio quanto para a desordem
emocional e celular. Ele começa a interferir naquele órgão problemático que eu trago. Porque o outro tem a mesma sintonia, a mesma vibração, vai mexer com as moléculas daquele organismo que está perturbado. Como é que a gente diz lá fora? Vai juntar a fome com a vontade de comer. E daqui a pouco tu tá lá também com a cirrose, com a tuberculose e outras coisas mais. O cara começa a beber, começa a passar os dias no bimbo, numa mesa do pano verde. Sem falar nas casas que comemoram o Natal o ano todo. É aquelas que tem o pinheirinho na frente, sabe? Aquelas luzinhas assim, amarela, verde, vermelha. É Natal o ano todo ali. Tem até Pai Noel lá. Só com o chapeuzinho. Tá? E aí quando tu vê, como é que tá a pessoa? Vejam, quanta coisa. Mas nem tudo está perdido. Olha ali, ó. Equipamentos mentais executam ações que se tornam organismo tanto para o equilíbrio quanto para. Então, como é que está a minha vida? Eu frequento alguma religião? Eu acredito em alguma coisa? E gente, assim, ó, quando Kardec vem discutindo religião, e daqui a pouco ele pergunta para os espíritos, qual deveria ser a melhor religião para o homem? Os espíritos não respondem, os benfeitores, que é a doutrina espírita. Eles vão dizer que é aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. Que bom que seja o espiritismo, o catolicismo, os evangélicos, os umbandistas, os africanistas, os budistas. Quanto mais religiões encaminharem as pessoas para Deus, menos espíritos mal intencionados nós vamos ter no planeta para chegar àquilo, o sonho dos espíritas. Estamos no mundo de regeneração. Daqui uns 800 anos, mais ou menos. Porque do jeito que está, ainda não. Então vejam, como é importante isso. Da gente fazer a parte da gente para a gente ser feliz. Tá aí agora? Sim, tá. Você tem aguinha ali, que nem sobrou? Então, importantes recomendações aos médiuns. Participar de uma das palestras evangélico-doutrinárias do Centro Espírita. Não é para o médium vir só no dia do trabalho mediúnico. Ele precisa estar integrado. Nem deixou descansar, né? Gente, quem vem só no trabalho mediúnico, fecha a porta para essa pessoa. Ele que fica em casa. Ele tem que participar do grupo de estudo, porque senão ele não vai ser um médium. Ele não vai ter mediunidade, ele vai ser... Como é que eu disse lá no início? Mediunismo. Mediunismo. Vai ser o cavalo do santo. Agora, com conhecimento, ele vai ajudar no trabalho e vai se ajudar. Olha, vocês provocam. Olha aqui, ó. Gente, houve um tempo que no movimento espírita a gente ia para o trabalho mediúnico para fazer caridade. Eu vou lá fazer caridade. Olha, acaba com isso, gente. Quem está recebendo caridade é tu. Porque o Espírito está lá, olha aqui, ó. Eu fundi o meu fígado cheio de cachaça. Olha como é que eu tô. Vê se não faz a mesma coisa que eu fiz. Olha o meu estado. É isso que o Espírito está dizendo. E é isso que tu vai encontrar lá no céu e no inferno. Pronto, vamos continuar. Então, integrar-se em uma das atividades existentes na casa espírita, compatível com o interesse e o perfil. Ou seja, doar um pouquinho de ti também para o centro, a casa espírita que tu frequentas. Dar um pouquinho de ti.
Realizar a reunião do Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana, com a família ou a sós. Às vezes a gente não tem a família nos acompanhando na nossa doutrina, mas mesmo assim, se eu somente naquele lar professo a doutrina espírita, eu vou fazer o Evangelho sozinha, que sozinha eu nunca vou estar, né? Nós nunca estaremos sozinhos, né? Mesmo que no plano físico seja só eu, está ali um círculo de espíritos. Ô Neiva, conta para eles o marido que saía de casa. Nós fazíamos um acompanhamento de Evangelho no Lar, ensinando as pessoas a realizar o Evangelho, e a gente ia durante 7 vezes. No primeiro mês a gente ia todas as semanas, no segundo mês nós íamos 2 vezes a cada 15 dias, e no final de 3 semanas nós íamos mais uma vez para ver se aquela família tinha conseguido consolidar o seu Evangelho em casa. E a gente chegava num lar que a gente entrava por uma porta e o marido saía pela outra. Lá no final, está na outra porta. E quando nós terminamos esse ciclo de 7 vezes que nós fomos nesse lar, a pessoa já permanecia dentro do lar. Ela não vinha participar com a gente, mas ela já não saía porta fora. Então, todos os que estão ali naquele lar estão recebendo aquela emanação amorosa dos espíritos do bem que vêm ali nos acompanhar no nosso Evangelho. Por isso é tão importante fazer o Evangelho em casa. Participar de seminários e outros estudos espíritas, sobretudo aos relacionados à temática da mediunidade. Não é só vir aqui fazer o exercício da mediunidade, é se envolver, é querer aprender mais, é estar aberto a ter essa compreensão, porque por mais que nós estudemos a mediunidade, é um campo que ainda nós não conhecemos tudo e conhecemos muito pouco ainda. Então, participar de eventos que possam nos abrir os horizontes é muito importante. Torná-lo ciente de que o exercício da mediunidade requer atenção, disciplina íntima, perseverança, assiduidade no exercício, estudo cuidadoso da doutrina, da faculdade, ou seja, compreender a minha mediunidade, o meu processo no qual eu estou exercitando a mediunidade, e também da faculdade de si mesmo, ou seja, aquele mergulho no autoconhecimento, na nossa condição como pessoas. Como é importante isso, dentro dessas características todas ali, né? A fim de alcançar as finalidades superiores a que a mediunidade se destina. Porque existe um propósito divino em que nós sejamos esses intermediários do plano invisível aqui para o plano físico. Existe um propósito maior. E esse propósito maior, ele só pode ser cumprido quando nós temos esses cuidados que estão colocados ali, para que nós possamos exercer a mediunidade da forma mais consciente, mais sensata, mais proveitosa para a minha condição como espírito e para
as pessoas, os espíritos que precisam desse exercício da mediunidade. Posso fazer uma pergunta? Minha querida, tem que ver com a casa aí. A gente não Nós já não passamos pode, muito porque nós já tempo passamos ali. da hora, inclusive. Tá, me desculpe. Depois ele conversa com o pessoal da casa. Tenho certeza que eles têm as respostas. Olha só. Responsabilidade do médium. Consciente das responsabilidades que lhe dizem respeito, o médium consciente de si mesmo e das lições edificantes do Espiritismo, empenha-se com denodo para ser sempre melhor moralmente, esforçando-se para alcançar patamares mais elevados da evolução, sempre objetivando servir mais e melhor. Quem não vive para servir, não serve para viver. Todo cuidado deve ser tomado pelo médium sério, que deseja manter-se em equilíbrio a serviço da vida, evitando sevícias morais produzidos pelos espíritos inferiores, que buscarão atormentá-lo. Sevícias morais pelos espíritos inferiores, que vão, vou trocar a palavra ali, vão te atazanar, para tu largar tudo. Vão fazer de tudo. Vai chover, vai chegar visita que nunca chegou, parente que nunca veio na tua casa. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer evangelho. Gente, você não faz ideia. Quando tu resolve fazer evangelho em casa, o que acontece? Olha, é do outro mundo. Como é que é? Disparando-lhes contínuos em bem direcionados dardos mentais capazes de lhe prejudicarem a saúde física, o comportamento e a emoção e a mente. Olha quanta coisa quando a gente quer trabalhar no bem, gente. Como é difícil, como tem ranço, como tem dificuldade, porque tu quer ser uma pessoa séria, quer ser uma pessoa honesta. É muito entrave, é muita gente dando para trás. Meu Deus do céu. Aí nessa área é mais ainda, porque o outro lado tu não enxerga. E aí deu, né? Se tu não firmar o ponto... valiosos... Nesse sentido, em cima. Nesse sentido, esse espírito, nesse sentido, a vigilância, a oração e o culto dos bons pensamentos constituem-lhes recursos valiosos que não podem ser desconsiderados, ao lado do trabalho perseverante dedicado à edificação em favor do seu próximo, num como no outro plano da vida. Lembra que nós estamos trabalhando para os dois lados, ajudando, porque esses espíritos, eles nos acompanham, para ver se realmente tu está andando no trilho. A gente já ouviu. Eu te acompanhei a semana toda. Tu fica uma hora no trabalho mediúnico. E quantas horas tu fica fora? Tu fica uma hora no trabalho mediúnico e a semana toda na farra? Ai, gente, se eu tivesse mais tempo. Meu Deus do céu. Tá bom, agora nós estamos terminando. Graças a Deus. Vamos levar pedrada aí. Gente, vocês me desculpem. O Espírito vai dizer assim, ó. Eu estava te acompanhando a semana toda para ver se lá fora tu faz aquilo que tu diz aqui dentro. Pensa. Eles acompanham a gente, porque tu lembra de um cara que incorporou quando passou da porta ali? Meu irmão, minha irmã. Lembra? Pois é.
E eles estão te acompanhando para ver se tu é isso tudo que tu tá aí, ó. Vamos até às 10. O outro se manifesta e diz assim, olha aqui, ó. Eu te conheço. Eu sei quem tu é. E tu não é isso tudo que tu fica dizendo aí, não. Eu fui dizer, realmente, meu amigo, eu sou um espírito todo endividado, cheio dos defeitos. E olha, tenho certeza que bem piores dos que os teus. Mas tem uma coisa que tu não tem e eu tenho. E isso eu tenho certeza também. Eu estou tentando melhorar. E é por isso que eu estou aqui. E aí, meu amigo? Porque eles estão vendo o que a gente está fazendo. O sacrifício que a gente está fazendo. Lembra lá? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências e, na outra versão, para domar as suas más inclinações. A gente doma é bicho. Pois é, nós temos que ser domados. Então a gente tem que fazer esforço, e isso os espíritos vê. E isso nessa hora tem valor. Tanto é que o espírito teve que engolir o que ele disse. Porque realmente, eu me reconheço, eu sei quem eu fui e quem eu estou sendo agora. Às vezes eu me acordo assustado de noite. Não pensem em vocês, não. Boa coisa eu não fui, não. E nessa encarnação, inclusive. E nessa encarnação, eu sei. Começa que eu era alcoólatra. E graças a Deus aí, 30 e poucos anos, por causa da doutrina espírita, é que eu larguei. Por causa da doutrina espírita. E eu estava perdendo esse rico espírito. Amada. Estava perdendo a minha família por causa disso. E consegui dar volta por causa da doutrina espírita. Porque eu queria era isso que eu estou fazendo aqui hoje. Esse era o meu desejo, quando eu conheci essa doutrina. É só o amor, né? Só o amor. Só o amor. É verdade. Gente, eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Eu acho que é o 6º, acho que tu te enganou. Não, vai, volta. Acho que é o 6º, mas tu te enganou. Gente, só Jesus na causa. É o que eu posso dizer para vocês. Só Jesus. É Jesus e o tempo. O Chico Xavier, Jesus e o tempo. O jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos seus pensamentos. Sou o grande médico das almas, venho trazer-vos o remédio que vos há de curar a todos nós. Pensem nisso. Muito obrigado. Quer fazer a prece? Pode ser. Amigos queridos, quem quiser fechar seus olhos, pode fazer. Nesse momento, vamos buscar esse Pai amoroso e bom, que nos criou a todos com essa centelha divina que carregamos. Buscar a Jesus, esse jardineiro divino, este mestre amoroso que construiu esse planeta para que pudéssemos aprender as lições sublimes do amor, do perdão, da misericórdia. Agradecer a esses benfeitores desse lar que sustentam
todas as atividades, todos os trabalhos que aqui são realizados. E também agradecer do fundo das nossas almas aos nossos espíritos protetores, aos nossos espíritos guardiães, familiares, simpáticos, pela vida, pela família, pelo trabalho, por todas as oportunidades que nos têm sido dadas neste tempo de existência terrena, em que experienciamos as lutas de cada dia, esse esforço incessante na busca do bem. Gratidão, Senhor, por tudo que temos recebido. E humildemente, sabedores da nossa fragilidade, sabedores do quanto ainda necessitamos, Senhor, desse amparo da espiritualidade, nós te rogamos a coragem, a esperança, a alegria, o ânimo para seguir adiante sempre, mesmo muitas vezes com as lágrimas, com as feridas, com as dores, mas sempre buscando chegar mais pertinho de Ti, Senhor. Nos fortalece na nossa fé, para que sejamos capazes de dar conta da nossa vida, com toda a dedicação que precisamos, para quando daqui sairmos, pudermos olhar para trás e ver boas sementes lançadas ao solo e a certeza desse amparo ao chegar na espiritualidade. Obrigada, Senhor, por tudo, lembrando sempre que a vontade de Deus será soberana à nossa vontade. Muito obrigada e que assim seja.